Alô pessoal, eu sou Valente, o terapeuta. Mais uma palestra hoje falando sobre medos, receios, temores. Normalmente esses pacientes que apresentam problemas renais. Via de regra, os problemas renais estão associados aos medos, aos receios, aos temores, né? Aflições, agonias. Normalmente essas coisas restringem, limitam por demais a nossa atuação. As coisas não resolvidas ou até as mal resolvidas fazem esse papel. Vamos internamente formando bolsões nos nossos corpos de tristeza profunda, vazio no peito que sufoca até o choro. Chorar faz bem, chorar faz parte. Alguns têm torpor, embaçamento na visão, tonturas eventuais, disritmia cardíaca, né? Tem muita gente que tem medo de amar, medo de confessar o amor pelo seu filho, abraçar o filho, onde os liames começam a correr, feixes de luzes multicoloridas correm em volta de pai e filho, marido e esposa, ente querido, seja quem for. Muita gente adoraria fazer isso, mas não consegue. Muita gente tem medo de chorar, muita gente tem medo de rir, declarar amor a alguma coisa, dizer para o outro que gosta de tal coisa ou que não gosta de tal coisa. Muitas pessoas têm medo de acidente, acidente de barco, acidente de automóvel, de avião, no mar, né? Tem gente que medo de água, praia, piscina, lagoa, chuveiro. Ter medo de chuveiro é pesado, mas tem muita gente que tem. Medo de altura. Nosso consultório é 20 anos, é no 19º andar. Muita gente, muita não, mas acontece. Pede para fechar as cortinas, porque é muito alto. Tem 19 andares mais uma sobreloja, 20 andares, 3 metros por andar, são 60 metros de altura. Muita gente tem medo de armas, medo de animais, medo de ficar cego. Muitos têm medo de errar, não têm coragem de assumir, de tomar a frente, de liderar. O medo de errar. Provavelmente já o fizeram no passado, daí a ferramenta da regressão. Vamos regredir até aonde isso começou, independente da época que foi, né? Para trazer isso à tona, você revivenciar isso novamente, com todas as emoções. Vai chorar para dedéu, vai chorar bastante. Vai usar muito lenço de papel, porém esse bolsão que até hoje está vivo, está pulsando dentro de você, ele se esvai. Muita gente tem medo de escuro, luz apagada, não é verdade? Isso independente da idade, sexo. Muita gente ainda traz isso. Medo de escuro, provavelmente ficou nessa vida ou outras vidas, preso, prisioneiro, prisioneira, escuro, sem ter mais noção de que dia, que horário que seja, né? Tem gente que tem medo de falar em público, vai numa reunião de condomínio, quem está com a palavra faz uma pergunta, você sabe a resposta, mas se contém, tem medo de falar em público, né? Isso normalmente vem de lá atrás, alguma situação, alguma cena de ridículo, onde foi ridicularizado, onde as pessoas caçoaram de você, normalmente passa por aí. Medo de fogo, medo do futuro, medo do não sabido, medo de
de enfrentar as situações futuras. Muita gente, quando você pergunta, daqui a 5 anos profissionalmente, como é que você vai estar? Ah, não sei, não estou preocupado com isso. Todos nós temos que planejar, exercer o planejamento. Se você não tem um alvo, um target para atingir, você vai gastar a munição toda. Quando acabar a munição, o que você atingiu? Nada, porque você não tinha definido o que você queria atingir. Muita gente tem medo de lugar fechado, não sobe nem elevador, vamos carregando nas tintas, nem elevador usa, nem escada rolante até, né? Medo de não agradar, de não cair na simpatia das outras pessoas, aquela preocupação de ficar no seu local, no seu lugar, no seu canto, pouco ou nada emitir opinião, né? Medo de não agradar, de não cair na graça das pessoas, sejam quem for. Tem gente que tem medo de não dar conta das tarefas atribuídas a você, seja pessoalmente, profissionalmente. Muita gente tem medo de ter filhos. Ah, me sentirei numa responsabilidade acima do que eu possa assumir. Medo de não dar conta. Muita gente tem medo de solidão. Muita gente chega em casa, primeira coisa, liga o rádio, o som, a televisão, só para não se sentir sozinho. E como é gostoso ficar sozinho, como é gostoso sentar-se no sofá e escutar o silêncio. Isso dá uma paz interior maravilhosa, onde nessas ocasiões toda a sua sabedoria divina, a sua espiritualidade aproveita e faz uma limpeza nos seus corpos, são os passes, né? Medo de gente. Tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de público. Tem gente que não vai a um campo de futebol, não vai a um show musical, porque lá terá 20, 30, 40 mil pessoas, mas gostaria muito de ir. Muita gente tem medo de perder familiares. Deus me livre, valente, se fulano ou beltrano faltar. Por quê? Porque se faltar, fará falta, principalmente financeiramente, não é verdade? Tem gente que tem medo de cobra, rato, sapo, tem gente que tem medo de barata, não é verdade? Ou seja, os medos nos restringem por demais. É como se fosse uma cúpula em cima de nós e a nossa zona de conforto não consegue expandir. Como eu disse lá no início, né? 1/3 dos meus pacientes vem por causa de medos também. Medos das mais variadas sintomatologias. Os medos, de uma forma geral, eles não são mencionados isoladamente. Todas essas sintomatologias, elas estão sempre alinhavadas com mais 3, 4, meia dúzia de sintomatologias. Como eu disse anteriormente, ou lá no início, normalmente o medo está associado a problemas renais. Os rins filtram o sangue, filtram as emoções e elas ficam contidas ali. Problemas renais, problemas de hérnias de hiato, problemas de travamento intestinal, prisão de ventre, normalmente são associados a medos. Medos de sair da zona de conforto, como eu gosto de falar. Ah, eu queria tanto mudar de emprego, já estou há tantos anos aqui, não tenho uma promoção. É o medo, o receio, o temor do desemprego. Isso exerce como uma cúpula
onde restringe e limitam as nossas ações. Quantas pessoas gostariam de ser abraçadas, gostariam de criar um ambiente de amigos ou familiar mesmo, para conversar sobre todos os assuntos, mas o medo, o receio não permite. É isso aí, meus amigos, é isso que nós tínhamos para essa conversa de hoje sobre os medos. Como eu gosto de dizer também, é um assunto muito vasto, muito amplo, que oportunamente voltaremos com algumas coisas mais a respeito desses temores, receios e medos que todos nós somos portadores. Para ilustrar um pouco mais isso de medos, o assunto medos, me ocorre no momento o caso de uma paciente casada, 3 filhos, 2 moças lindas. Ela é casada com um japonês, ela não é japonesa, e 2 filhas e um filho. Um marido muito violento, adora agressividade verbal, agressividade física com os filhos e às vezes até com ela. Quando o pau está comendo dentro de casa, normalmente à noite, e ele vai aos raios do absurdo e pega a cinta, pega o que for para bater nas crianças, ela tem uma certa impulsão de abrir a janela e querer pular. Ela mora num andar bastante elevado. Essa é uma das pacientes que eu recebo, que eu fecho a janela, a cortina, para que ela não tenha noção da altura. 19º andar. Regredida, deitada na maca, tranquila, calma, acessando as suas memórias passadas, nós descobrimos a raiz, o fato gerador desse medo de altura dela, ou essa impulsividade para saltar lá de cima. Ela foi jogada lá de cima da pedreira, ou seja, numa das suas vidas, ela foi amarrada como mulher mesmo e foi atirada pedreira abaixo. Então isso está muito latente, pulsando, muito vivo. Fazemos a regressão, fazemos inclusive o salto, ela sendo jogada lá de cima. É lógico que sem dor, mas com muita emoção, muito choro, muita lágrima, para esse bolsão se esvair dentro dos corpos dela. Passou, acabou. Ou seja, a regressão é uma ferramenta para nós identificarmos o fato gerador, o nascedor, a raiz dessa sintomatologia, revivemos aquilo tudo com calma, com vagar, vamos devagar com andor, que o santo é de isopor. Quando é o caso, na consulta seguinte, repetimos essa regressão também, para que não fique nada a ser esvaído das emoções dela, do paciente. Obrigado mais uma vez, agradeço a atenção de todos e compartilhem com seus amigos, seus pares, seus colegas de trabalho, de escola e familiares o nosso link. Um abraço a todos.